Estamos aqui reunidos essa noite para mais um episódio da nossa maratona de O Clube do Terror. E o episódio de hoje é dedicado às pessoas que gostam de música e têm medo de boneca. Então, eu submeto à aprovação do Clube do Terror o vídeo de hoje, que está bem legal e bem assustador. O Clube do Terror. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de uma nota musical, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você caiu aqui de paraquedas, estamos no meio da maratona da série O Clube do Terror. Uma série extremamente popular nos anos 90 e início dos anos 2000, que eu assistia muito quando era criança, não perdia um episódio. E aqui no canal, nós nos reunimos aos sábados para falar de mais um episódio. Tem uma playlist com todos os episódios já disponíveis, vou deixar linkado aqui para vocês assistirem. E hoje nós vamos falar do 11º episódio da primeira temporada, chamado O Conto da Música das Trevas. Este episódio começa com a galerinha do Clube da Meia-Noite chegando para contar a história. Então eles estão se arrumando, ajustando tudo ali pra fogueira e não sei o que. E o Frank acaba se perdendo porque ele está sem a lanterna. Ele esqueceu a lanterna em casa e o caminho para chegar até o ponto que eles se encontram é bem escuro, e ele morre de medo do escuro. E é claro que a galera começa a fazer um bullying, principalmente o Eric, que adora tirar sarros de todo mundo. E o Eric empresta a lanterna pro Frank para ele poder voltar depois, só que aí os dois teriam que voltar juntos. Como eles estão falando sobre medo do escuro, o conto desta noite será sobre o medo do escuro. Algo que eu particularmente entendo muito bem, tá? Durante boa parte da minha infância eu morria de medo de dormir no escuro. Eu sempre tinha que dormir com uma luzinha acesa, alguma coisa pra dar aquele respiro, né? Porque eu realmente ficava sufocado durante a noite. Ah, Gabriel, mas por que você está desabafando? Porque o nome do canal é Videoterapia. Então aqui é uma terapia que eu tenho com vocês. E é importante falar que eu tinha muito medo do escuro. Então eu me identifico com o Frank, coitado. Quando você tem medo, parece que tem algo morando naquela escuridão que vai te atacar a qualquer momento. É realmente bizarro isso. Então o Eric começa a contar a sua história. O início do conto, nós vemos o Andy, um garoto que tem uma família que passa por muitas dificuldades financeiras. A mãe dele tem um trabalho que não é muito bem remunerado, ele não vive com o pai dele, então eles estão passando por alguns perrengues e ele precisa trabalhar entregando jornais. Então ele é aquele típico garoto dos anos 90 que anda de bicicleta entregando jornais. Até que do nada, a mãe do Andy recebe uma herança. O tio deles morreu e deixou a casa para ela e sua família. Será que é confiável isso? Vamos descobrir daqui a pouco. Mas para eles que estavam passando por perrengues financeiros, é uma ótima oportunidade. É uma casa bonita, mas assim, de longe você já percebe que tem alguma coisa errada. Ela tem aquele toque, aquele arzinho de casa assombrada. Eles então começam a se instalar naquela casa, fazendo a mudança. Eles moravam num apartamento bem pequeno, então eles não têm muitos móveis. E logo de cara, o Andy, ele já se estranha com um vizinho super rebelde, que tem um cabelão meio heavy metal. Aí já rola aquele embate dos dois, ele fala, então você é o novo vizinho, ó, é o seguinte, não olha muito pra mim, senão eu vou te arrebentar. Mas beleza, né? Então agora a gente acompanha dentro da casa. E mora os três. O Andy, a mãe e a irmã mais nova. Até que tem um momento que a mãe dele precisa que ele vá até o porão buscar algumas ferramentas pra ela arrumar um negócio ali na porta. E o Andy, morrendo de medo, fala, tá bom, mãe, eu vou buscar. E o Andy, coitado, ele tem medo do escuro, então ele não sabe se o porão é iluminado, o que ele vai encontrar lá. É uma criança, né? E é aquele porão clássico de uma casa nova. Então tem vários móveis que estão ali abandonados, né? Tem muita sujeira. Ele consegue acender a luz, o porão fica um pouco mais iluminado e ele encontra um rádio muito antigo. E ele liga esse rádio para ver se está funcionando. E o rádio, de fato, está funcionando. Começa a tocar uma musiquinha enquanto ele está ali, né, olhando as outras coisas. Atrás dele tem uma porta que parece a porta de um depósito e ela tem uma maçaneta bem rígida. E conforme a música vai tocando, a porta começa a se mexer, ela começa a balançar como se algo lá dentro quisesse sair. A porta abre. E quando ele olha para dentro deste quarto, tem dois olhos vermelhos olhando fixamente pra ele e uma voz diz: olá, Andy, você não quer entrar aqui? Olha que bizarro! É claro que esse jovem sai correndo, qualquer pessoa sairia correndo. Ele chega na mãe dele e fala: mãe, tem alguém no porão. E a mãe dele fica assustada, porque realmente poderia ser alguém, né? Um ladrão, alguma coisa. Desce os três pro porão. Até que eles chegam até a porta, né? Onde aconteceu aquilo tudo. Ela abre a porta e, na verdade, ali é o depósito do porão. Não tem nada lá dentro. Ela tira sarro do Andy e fala: ó, talvez foi um rato que você tenha visto, é isso.
Só que nós vimos aqueles olhos vermelhos na escuridão. O que será que é aquilo? No dia seguinte, o Andy está entregando o jornal e ele acaba arrumando confusão com aquele vizinho valentão, sabe? Aí começa, né, aquela briga. Ele fala que vai arrebentar a cara do Andy, ele sai correndo e o Andy entra no porão da casa dele, já que a porta está trancada, ele entra pelo porão. Aí já fica aquele mistério, será que ele vai encontrar alguma coisa no porão? Ele até escuta alguns barulhos, mas na verdade é a irmã dele que está brincando no porão. Ela dá um susto nele, porque ele é bem medroso, e eles sobem para almoçar. O Andy começa a conversar com a mãe dele para tentar entender como que o tio dele morreu, né? O que será que aconteceu com ele? E ela fala que o tio deles era um cara muito misterioso, ninguém sabia com que ele trabalhava, ele mal saía de casa, era um homem bem recluso, e do nada ele ficou muito rico. E ela quase solta uma informação bem bizarra, que o corpo do tio deles foi encontrado dentro daquele depósito no porão. Isso é uma informação interessante. Ela percebe que ela tá soltando essa informação e ela dá uma recuada, do tipo, ah, então é isso, tá? Vamos brincar. Não tem nada de errado naquele porão, só que o tio de vocês foi encontrado morto lá. Fora isso, tá tudo ótimo. Vai escurecendo e a mãe do Andy tá ali arrumando a casa, aquela bagunça, roupa pra lavar, e a mãe do Andy pede pra ele levar o cesto de roupa suja até o porão pra colocar na máquina de lavar. Morrendo de medo, ele desce com a roupa e pra dar uma descontraída, ele leva o rádio dele, coloca lá na tomada pra escutar uma musiquinha enquanto ele vai colocando a roupa pra lavar. Quando começa a tocar a música, a mesma coisa acontece com aquela porta. Ela começa a chacoalhar. Quando o Andy vira pra ver o que está acontecendo, sai uma boneca gigantesca de dentro daquele depósito e ela começa a caminhar em direção ao Andy, falando, Andy, vem brincar comigo pra sempre. Gente, eu morria de medo disso quando era criança. Hoje, tá? Eu garanto pra vocês que eu não tenho mais medo dessa cena. Só que o Andy, ele entra como se fosse num estado de transe. Ele não consegue responder e ele quase vai caminhar em direção àquele depósito até que a mãe dele aperta ali um disjuntor no andar de cima e acaba desligando a música. E quando isso acontece, ele sai desse transe, a boneca volta correndo e ele não lembra o que aconteceu. Mas nós estamos chorando de medo aqui deste lado, porque nós vimos o que aconteceu. No dia seguinte, novamente, o Andy precisa descer agora para recolher a roupa que ficou lavando durante a noite. Ele está ali recolhendo a roupa, colocou uma musiquinha para tocar e não sei o que. E novamente começa a acontecer aquilo. A porta chacoalhando e algo quer sair dali de dentro. E o Andy dessa vez está de frente olhando o que vai sair daquela porta. Só que ao invés de algo sair da porta, agora é como se ela fosse um portal para um parque de diversões. Então você vê a montanha-russa e tem um cara também conversando com o Andy falando, ei garoto, você não quer vir aqui? E ele meio que vai entrando em um transe quando isso acontece, como se ele estivesse hipnotizado. E do nada, aquele cara que estava ali, né, aquele mestre de cerimônia, ele se transforma em uma caveira e começa a puxar a perna do Andy lá pra dentro. Aí ele sai um pouco desse transe, começa a gritar desesperado e ele se agarra no rádio e tira o rádio da tomada. E assim que o rádio se desconectou da tomada, tudo aquilo parou de acontecer. Nós percebemos que tudo isso é movido pela música. Que seja lá o que habita dentro daquele depósito, este ser é movido pela música. Então toda vez que toca música ali naquele porão, esta coisa, né, este ser misterioso, ele ganha vida e ele sai de lá. E o Andy entendeu como isso funciona, tanto que ele faz até um teste, ele liga o som, vê que a porta começa a se mexer, ele para o som. E agora ele quer mostrar pra mãe dele que aquele local não é seguro e que ele não tá ficando maluco, tem alguma coisa naquele porão. Ele pega a bicicleta e começa a pedalar em direção ao trabalho da mãe dele. Só que ele acaba arrumando confusão de novo com aquele vizinho, e o vizinho começa a brigar com ele, dá um soco nele, uma coisa bem agressiva. O Andy fica apavorado e mais do que isso, o vizinho pega a bicicleta do Andy e joga na rua e passa um caminhão e destrói a bicicleta do garoto. Então o Andy resolve fazer uma armadilha para este vizinho. Ele quer pegar uma peça nesse cara. Ele não aguenta mais sofrer esse bullying, ele perdeu a bicicleta dele, que era a forma que ele usava para trabalhar, coitado, né? Ele ganhava dinheiro com isso. E eu acho que vocês já estão imaginando o que ele vai fazer, né? Pois é isso mesmo. Ele vai arrastar aquele vizinho para dentro do porão e fazer aquela criatura sair para pegar uma peça. Será que vai dar certo? Ele então prepara toda essa armadilha. Ele coloca umas caixas de som escondidas, coloca o som ali também e ele vai até lá fora provocar o vizinho. Entra no porão. O Andy tranca ele e lá de cima ele liga o som e aquela criatura aparece e sai do depósito. Nesta parte nós
nós não vemos o que é que sai daquele depósito, mas deve ser algo bem assustador, porque o vizinho dá um grito, aí o Andy começa a dar risada lá do andar de cima e fala, bom, agora chega. Ele para a música e desce até o porão, tirando o sarro do vizinho, falando, e aí, quem é que é o valentão agora? Pois é, se você encrencar comigo de novo na rua, eu vou fazer isso de novo com você, e não sei o quê. E ele chega e o cara desapareceu. No lugar dele está uma bicicleta nova, muito bonita. Aí você fala, eita, será que esse cara se transformou numa bicicleta? O que rolou com ele? Calma que eu já vou te contar o que aconteceu, porque antes eu quero pedir pra você se inscrever no canal, se ainda não for um inscrito, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta da série O Clube do Terror. E se você ainda não faz parte do nosso clubinho secreto, é só aparecer aqui no canal sábado à noite, que será bem legal ter você por aqui. E agora que você se inscreveu no canal, deixou o seu like, compartilhou o vídeo com um amiguinho que gosta de histórias de terror, vamos entender o que aconteceu neste porão. O Andy fica sem entender o que aconteceu. Do nada apareceu uma bicicleta, o vizinho desapareceu. O que tá rolando? De repente, a porta do depósito abre e uma voz começa a conversar com o Andy e fala que aquela bicicleta é um prêmio pelo que ele fez. Ele merece aquele prêmio. Aí você fica pensando, meu, o que esse cara fez pra ganhar a bicicleta? Calma que vocês vão entender. E a voz continua. Eu posso te dar tudo o que você quiser. É só você continuar me alimentando. Ou seja, aquela bicicleta é uma recompensa por ele ter alimentado aquela coisa que mora dentro daquele depósito no porão. E o alimento foi aquele vizinho babaca. E agora que ele sabe que ele pode ter tudo que ele quiser desde que ele alimente aquela coisa, só Deus sabe o que ele vai fazer no futuro. E o conto termina com a irmãzinha do Andy descendo no porão e o Andy olhando de um jeito bem estranho pra ela. Olha que bizarro o final deste conto. A galera do Clube do Terror fica chocado com esse final e fala, pelo amor de Deus, ele vai matar a irmã dele? E o Eric responde, não, fiquem tranquilos. E a galera fica, caramba, que conto legal. E o Frank não apareceu mais, ele sumiu na neblina. Aí eles estão ali arrumando as coisas pra ir embora, né? Eles apagam a fogueira e cada um está com a sua lanterna indo embora. Mas o Eric está sem a sua lanterna, já que ele emprestou pro Frank. Aí a galera fala, ué, por que você não fica aí sentado esperando? Você diz que não tem medo do escuro, então não vai ter problema algum. Aí a galera vai embora, dá tchau pra ele e ele fica lá sozinho. De repente, aparece o Frank e dá um susto nele e o Eric sai correndo. Olha que história legal. E eu gosto muito quando o conto termina de uma forma trágica, né? Quando o mal vence, eu acho tão interessante. O que será que este garoto vai fazer, né, com esta coisa que mora ali no porão? Será que ele vai continuar alimentando? Será que ele não vai fazer isso? Abre várias perguntas. E o legal é que o final do conto não responde nenhuma delas. E aqui a gente entende como que o tio deles enriqueceu. O cara ficava alimentando aquela criatura e essa criatura ia dando recompensas pra ele. Por isso que ele ficou rico. Até que em algum momento ele deve ter esquecido de alimentar a criatura e ela se alimentou dele. Ou talvez o espírito do tio dele ainda esteja por ali alimentando aquela coisa. Por isso que ele deixou a casa pro Andy e a sua família. Talvez ele precise de alguém para continuar alimentando e ele ainda ganha alguma coisa com isso. Não sabemos. Eu adorava assistir esta história quando ela passava na televisão, mas era raro. Eu lembro que uma vez eu tentei gravar este episódio. Isso era uma coisa que dava para você fazer com videocassete, tá? Quem viveu a época do videocassete sabe muito bem do que eu tô falando. Você colocava para gravar a imagem da televisão em uma fita VHS. Era como se fosse fazer uma captura de tela, igual nós fazemos hoje no computador, no celular. Então, dava pra fazer isso com videocassete. Inclusive, isso é uma coisa que o DVD e o Blu-ray não fazem. Então, ponto pro videocassete. Só que não deu muito certo porque a fita VHS que eu coloquei pra gravar, ela não estava rebobinada e não deu o tempo do episódio. Então, quando estava mais da metade do episódio, a fita acabou. Aí não deu tempo de eu rebobinar a fita e tal. Então eu não consegui gravar este conto. Aí depois demorou pra passar. Aí quando ele passou novamente, eu não estava com o videocassete pronto pra gravar. Eu falei, ah, é isso aí. Um dia eu assisto. E olha só hoje, né? Nós podemos assistir com muita facilidade no YouTube. Que maravilha! E a cena que a boneca sai daquela porta é assustadora. E na minha opinião, o que torna esse episódio ainda mais bizarro é este final super medonho, que você vê o garoto olhando para a irmã dele como se ela fosse um alimento. Então é claro que no momento de desespero, ele ia usar a família dele como alimento para aquela coisa, porque ele ia ficar viciado, ele ia querer alimentar aquele treco toda hora para ele ir ganhando as coisas materiais. Até que uma hora ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o tio deles, ele que seria o alimento daquela coisa. E só uma
uma curiosidade, a garotinha que faz a irmã do Andy aqui neste conto, ela é interpretada pela atriz Jenny Leves. Ela apareceu no segundo episódio da primeira temporada, no conto do Fantasma Solitário. Ela era o Fantasma Solitário, aquela garotinha que sai do espelho e assusta todo mundo. Isso é uma coisa até interessante, tem vários atores que aparecem dentro das histórias que já interpretaram vários personagens dentro da mesma temporada e também de outras temporadas. E este foi o conto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários qual é o seu episódio favorito e aquele que você está muito ansioso para ver eu falar aqui no canal. Inclusive, o episódio da semana que vem é um dos episódios que vocês mais estão ansiosos para eu trazer aqui no canal. Então, não percam semana que vem. Antes de encerrar o vídeo, eu vou só responder um comentário que é muito recorrente nos vídeos do Clube do Terror. Qual é a sequência de episódios que eu sigo? Eu sei que quem assiste na Pluto TV tem uma sequência de episódios que é diferente de quem assiste no YouTube. Aqui no YouTube mesmo tem várias playlists do Clube do Terror, não com os episódios comentados como eu estou fazendo, aqui só tem a nossa, então o nosso clubinho ele é bem VIP, mas tem várias playlists dos episódios completos mesmo, e cada um também segue uma ordem. Eu sigo a lista oficial de lançamento dos episódios, então eu sigo esta lista, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês neste sábado à noite, foi muito legal revisitar mais um episódio com vocês, e da próxima vez que vocês forem ouvir música, tomem cuidado para não acordar nenhuma criatura bizarra. Tchau.